O livro de Urântia, 43:4. O Monte da Assembleia, os fiéis dos dias. O mais sagrado monte de reuniões de Edêntia é o local de morada do representante da Trindade do Paraíso, o fiel dos dias que ama ali. Que atua ali. Esse fiel dos dias é um filho da Trindade do Paraíso e tem estado presente em Edêntia como o representante pessoal de Emmanuel, desde a criação do mundo sede central. Sempre o fiel dos dias permanece à mão direita dos pais da constelação para aconselhá-los, mas nunca se manifesta a menos que isso lhe seja solicitado. Os altos filhos do paraíso nunca participam da condução dos assuntos do universo local, exceto a pedido dos governantes que atuam nesses domínios. Mas tudo o que em uma união dos dias é para um filho criador, um fiel dos dias, é para os altíssimos de uma constelação. A residência do fiel dos dias de Edêntia é o centro na constelação do sistema de comunicação e informação extra-universal do paraíso. Esses filhos da Trindade, com a sua assessoria de personalidades de Avona e do paraíso, em conexão com a união dos dias na supervisão, estão em comunicação direta e constante com as suas ordens, em todos os universos e mesmo em Avona e no paraíso. O monte mais sagrado é refinadamente belo e maravilhosamente instalado, e a residência de fato do Filho do Paraíso é modesta, se comparada com a morada central dos Altíssimos e as 70 estruturas que o rodeiam, e que compreendem as unidades residenciais dos filhos Vorandadex. Essas instalações são exclusivamente residenciais, são inteiramente separadas dos imensos edifícios das sedes centrais administrativas onde os assuntos da constelação são tratados. Em Edêntia, a residência do fiel dos dias está localizada ao norte dessas residências dos Altíssimos e é conhecida como Monte da Assembleia do Paraíso. Nesse planalto consagrado, os mortais ascendentes reúnem-se periodicamente para escutar esse filho do paraíso contar a longa e fascinante viagem dos mortais em progresso através do bilhão de mundos perfeitos de Avona, e mesmo as indescritíveis delícias do paraíso. E é nesses encontros especiais no Monte da Assembleia que os mortais moronciais conhecem mais plenamente os vários grupos de personalidades que têm origem no universo central. O traidor Lúcifer, certa vez soberano de Satânia, ao anunciar as suas exigências de ter uma jurisdição maior, buscava deslocar todas as ordens superiores de filiação no plano de governo do universo local. No fundo do seu coração, ele mantinha lá os seus propósitos ao dizer: eu elevarei o meu trono acima dos filhos de Deus. Assentar-me-ei no monte da Assembleia no norte. Eu serei como o Altíssimo. Os 100 soberanos de sistemas vêm, periodicamente, aos conclaves de Edêntia que deliberam sobre o bem-estar da constelação. Após a rebelião de Satânia, os arqui-rebeldes de Jerusalém pretendiam comparecer a tais conselhos em Edêntia, exatamente como haviam feito em ocasiões anteriores, e não houve nenhum modo de parar com essa afronta arrogante, a não ser depois da alta outorga de Micael em Urântia, e depois haver ele assumido, posteriormente, a soberania ilimitada em todo o Nébadon. Nunca mais, desde esse dia, foi permitido a esses instigadores do pecado sentarem-se nos conselhos leais dos soberanos de sistemas em Edêntia. Que os educadores dos tempos antigos saibam dessas coisas é evidenciado pelos seus registros. E houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante dos Altíssimos, e Satã veio também e apresentou-se entre deles. E essa é uma declaração de fato, independentemente do contexto ao qual possa parecer estar ligada. Desde o triunfo de Cristo, toda Nor-Latchadek está sendo purificada do pecado e de rebeldes. Pouco antes da morte de Micael, na carne, Satã, o parceiro caído de Lúcifer, tentou estar presente a esse conclave de Edêntia, mas a solidificação dos sentimentos contra os arqui-rebeldes havia atingido um ponto em que as portas da compaixão estavam quase tão universalmente fechadas, tanto que não deram nenhum chão a esses inimigos de Satânia. Quando não há nenhuma porta aberta para a recepção do mal,
Não existe oportunidade para se nutrir o pecado. As portas dos corações de toda Edência fecharam-se para Satã. Ele foi rejeitado por unanimidade pelos soberanos de sistemas reunidos. E nessa época, o Filho do Homem contemplou Satã cair como um relâmpago dos céus. Desde a rebelião de Lúcifer, uma nova estrutura é mantida próxima à residência do Fiel dos Dias. Esse edifício temporário é a sede central da ligação com o Altíssimo, o qual funciona em contato íntimo com o Filho do Paraíso, como conselheiro do governo da constelação, para todas as questões que dizem respeito à política e atitude da ordem dos dias para com o pecado e a rebelião.